Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem muita coisa, hein? Proposta por Hugo Souza. Ai. Tem um marroquino meio-campista, parceiro do Memphis, que tá na mira. E a situação do Caio César? Ele machucou contra o Capivariano. Quando é que ele volta? Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos. Já se inscreveu no canal? Aquela perguntinha. Já tá inscrito? Eu sei que tá, né? Se não tá, olha, vai ter gente te julgando aí, né? Eu, por exemplo. Não custa nada, tá, rapaziada? É só meu pedido pra você. Bora se inscrever? Olha, vamos falar do Corinthians porque tem muita coisa, tá? O Corinthians recusou uma proposta pelo goleiro Hugo Souza no valor de 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais. Vamos lá, vamos com calma com essa notícia. Tô falando do Besiktas da Turquia, a OTB Sports, que cuida da carreira do Hugo, inclusive comunicou à imprensa que é a segunda proposta recusada pelo Corinthians. A gente sabe que ele está valorizado, está convocado para a seleção brasileira constantemente, né, nos últimos tempos, tem se tornado um ídolo do Timão, tem conquistado títulos, tem sido um cara muito decisivo, importante, recuperou a sua carreira no Corinthians, acho que dá para a gente falar dessa maneira. O Corinthians adquiriu o jogador em definitivo, mas, se vocês lembrarem, o Flamengo fez jogo duro e negociou o Hugo por um valor até abaixo do mercado, abaixo do que ele vale, não lembro exatamente agora o valor, mas era um valor que estava lá na opção de compra, né, depois do empréstimo, porque ele estava no Chaves de Portugal, o Flamengo redirecionou esse empréstimo para o Corinthians com opção de compra, o Corinthians pagou, porque entendeu que o Hugo valia, e vale muito mais do que isso, inclusive, mas o Flamengo negociou ficando com 40% do jogador. Então o Corinthians tem apenas 60% de Hugo Souza. Quando a gente fala de 10 milhões de euros, o Corinthians embolsa apenas 6 milhões de euros, que dá 30, 40 milhões de reais para você liberar um goleiro que é ídolo, que é de seleção, que é decisivo e que supriu a ausência do gigante Cássio, talvez o maior jogador em títulos, né, da história desse clube. Você não encontra assim tão facilmente um cara da posição dele. Então, esquece. Esquece. 10 milhões de euros, nem que esses 10 ficassem apenas para o Corinthians. Esquece. Não dá para negociar Hugo Souza. Nenhum jogador é inegociável, mas assim, Hugo Souza, agora não. Deixa ele quieto. Tem contrato até 2029, jogador consolidado. E assim, a assessoria, o staff do jogador, eles também entendem que num ano de Copa do Mundo, pelo momento que ele vive no Corinthians, não faz muito sentido ele sair agora. Ele tá com uma visibilidade bacana, tá ganhando títulos, tá construindo essa idolatria junto ao torcedor. Não faz sentido estrategicamente sair agora. Então não é interessante também. E para o Corinthians financeiramente também não vale a pena. Ou seja, Hugo Souza segue no Timão. É mais uma proposta recusada e outras que virão nessa linha também serão recusadas. A menos que a multa dele é 100 milhões de euros, né? Aí a gente começa a conversar. E outra, ele não quer sair nesse momento exatamente por todo esse cenário que eu falei para vocês, né? Um cara que está em vias de repente, disputar uma Copa do Mundo e vivendo um grande momento no Corinthians, não tem por que sair. Gente, tem uma novidade. Olha que loucura. Martínez está voltando para o Brasil. Isso mesmo. José Martínez, o venezuelano, resolveu seu passaporte, já embarcou, postou até fotinho na rede social, dentro do avião. A gente não sabe como é que vai ser a situação dele, né? Ele deve chegar nesse sábado aqui, ou até já deve ter chegado, né? Entre sexta e sábado. Não será relacionado, obviamente, no derby contra o Palmeiras, no domingo, porque perdeu não só as atividades da semana, como as atividades dos últimos 40 dias, né? E assim, ele falou com o staff, né, com a diretoria, o pessoal conversou com ele, o Dorival ele não respondeu, então o Dorival tá meio pistola com ele. Ele vai ter que reconquistar a confiança do treinador, da comissão técnica, da diretoria, do próprio elenco, que não ficou muito satisfeito. Eu sei que ele tem vários argumentos positivos, né? Houve uma situação atípica dentro da geopolítica mundial, global, com a situação lá na Venezuela, mas o fato é que ele não tinha resolvido isso antes, né? E outros jogadores venezuelanos já se apresentaram, estão jogando no Brasil, e ele ficou preso lá porque ele dependia de um documento que até então não tinha sido liberado para ele. O fato tá voltando, mas vai ter que roer uma cuíca, como a gente fala aí, para poder convencer todo mundo de que ele merece um lugar no time. Acho que é um jogador
que jogou muito contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Tem os seus altos e baixos, tem comportamentos que a gente considera inadequados, mas é um cara importante, fisicamente especialmente, né? Um cara que sobra fisicamente e às vezes consegue colaborar dentro de um setor que o Corinthians busca, inclusive, reforços. Então Martínez está de volta, não agora para o derby, mas ali na frente, provavelmente podendo ser aproveitado. Se ele vai ter multa, se ele vai ser punido ou não, a gente ainda não sabe, tá? Vamos falar sobre o boletim médico do Corinthians, que divulgou nesta sexta-feira as situações dos 2 jogadores que saíram lesionados ainda no primeiro tempo no jogo contra o Capivariano pelo Paulistão. O lateral esquerdo, Hugo, ele vai ficar um tempinho fora de combate, pelo menos uns 2 meses. Sofreu uma lesão no joelho, onde ele vai ter que se submeter a uma artroscopia, né, para corrigir um menisco lá, e isso dá uma média de pelo menos 2 meses, né, para voltar com fisioterapia, preparação física e condição de jogo. Então o Hugo, que saiu chorando inclusive de campo. O Corinthians já tinha uma dificuldade na reserva do Matheus Bidu, porque o Hugo já era insuficiente, então imagina, agora você não tem nem isso, né? Então o Corinthians precisa seguir atrás de um lateral esquerdo reserva, substituto para o Matheus Bidu, senão ele vai ter que jogar todos os jogos. Ele entrou e até melhorou muito o time contra o Capivariano, mas a ideia era ter preservado o Matheus Bidu, e não foi possível porque o Hugo machucou. Então será preciso mais um jogador para essa função. Mesmo que sejam 2 meses, a gente já sabe que o Hugo é insuficiente. Então você precisa de um cara ali para repor o Matheus Bidu. E o outro é o Caio César, o que é lamentável, porque é um moleque que chegou muito bem, deu assistência na final da Supercopa, estava jogando muito bem nos primeiros 15 minutos, até que ele tem uma lesão muscular. O grau não foi informado, mas assim, vamos lá, vamos colocar entre 1 a 2 meses. Pelo menos 1 mês ele está fora, o Caio César. O que é uma pena, um jogador que vinha recebendo oportunidades, chegou faz pouquíssimo tempo, está super adaptado, e é um escape, é uma alternativa que o time do Dorival não tinha. Jogador de velocidade, de flanco, de drible, e ele tem aproveitado, pelo menos aproveitou a chance assim com algumas tentativas, mas agora ele vai ter que se ausentar aí por um período. Então, Caio César e o Hugo, lateral, eles estão fora de combate por enquanto. Vamos falar de reforços? Olha a informação do portal Meu Timão, e o GE já confirmou também, então os principais portais já estão dando, do Corinthians tentando a contratação de Zakaria Labiad, marroquino meio-campista que jogou com o Memphis no PSV. Isso mesmo, estou falando de Zakaria Labiad. Ele tem 31 anos, deixa eu até confirmar se ele tem 31 anos mesmo, né? O Zakaria Labiad, acho que é 31. 32, talvez. Ele é de 93. Ele fez em 25, 32, ele vai fazer 33 anos. Meio-campista que rodou a Europa, jogou em várias equipes, Premier League inclusive, no Fulham, jogou no Sporting de Portugal, jogou no PSV e no Ajax da Holanda também. Ele tem alguns números interessantes de 2024, por exemplo, eu estava olhando aqui, 31 jogos, 30 como titular, 6 gols e 9 assistências, ou seja, 15 participações em gols em 31 jogos. A metade dos jogos que ele participou, ele participou de algum gol pelo menos, né, de alguma forma, são ótimos números. Em 2025, ele tem menos, ele tem 6 gols e 4 assistências em 25 jogos, o que também não é uma média ruim, tá? São 10 participações em gols em 25 jogos, sendo 22 como titular. É basicamente a mesma média. Ele é um meio-campista destro que teve só uma lesão que o tirou de combate na temporada passada por 31 dias, deve ter sido uma lesão muscular. De resto, não é um cara que se machuca muito. E é um meio-campista que em 2024, por exemplo, ele apareceu mais no mapa de calor, mais pelo lado esquerdo do campo. Em 2025, na última temporada, ele apareceu mais pelo lado direito, mais avançado. Ele é como se fosse dentro de um tripé de volantes, né? Ele é o cara da direita um pouco mais avançado. Ele não é um meia armador, embora possa fazer a função. Também não é um meia atacante, embora possa fazer a função de atacante de bico de área, um segundo atacante, um cara mais próximo do centroavante. Ele pode fazer essa função, mas ele joga mais na construção, na criação, na intermediária ofensiva, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. É um jogador que o Corinthians não tem com essa característica, que tem, obviamente, né, a relação com o Memphis Depay,
por eles terem atuado juntos. Isso foi lá em 2011 e 2012, mas facilita. Foi convocado várias vezes para a seleção do seu país, e a seleção de Marrocos está super badalada, né? Chegou na final da Copa das Nações Africanas, quarto colocada na seleção, na Copa do Mundo do Catar, está no grupo do Brasil, uma seleção que, né, tem lá o Hakimi, tem outros jogadores renomados, e ele já foi convocado várias vezes. Assim, é um cara que eu confesso não conheço, ele estava no futebol chinês, no Dalian Yingbo, onde ele teve esses 6 gols e 4 assistências, 25 jogos e 22 como titular, mas está livre de mercado, tá livre de custos, né? É um agente livre, e o Memphis está até intermediando a situação. É um meio-campista dentro dos padrões de negócio do Corinthians, né? Pelas características, pela condição financeira e pela idade também, a ponto de poder ajudar e colaborar com um salário dentro dos padrões aceitáveis pelo Corinthians. Você conhecia o jogador? Você gostaria de tê-lo no elenco? Então, fiel, o Corinthians segue firme e forte no mercado da bola. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e é isso.